quanto às contratações realizadas à luz de outras leis. Eu te faço a pergunta. Hoje, estamos usando a 10.520 e a 866. Tem necessidade de eu lançar para dentro do portal? Vocês acham que sim ou não? Não. Se eu estiver usando a lei 866 a 10.520, eu estou desobrigado de passar essas informações. Eu acredito que ano que vem vai ser obrigado, tá? Mas, por enquanto, tudo que eu fizer, vai sim, se compra, portal nosso de publicações, né? A questão das compras da saúde ou compra com verbas federais do Portal Mais Brasil, né? Isso tem que ser colocado lá dentro mesmo. Mas disponibilizar o processo licitatório nosso na nova lei, usando, não conjuntamente, que eu vou falar mais para frente para vocês, não se tem necessidade de publicação. Aí eu pergunto, o que se deve publicar no PNCP nessa primeira versão, tá? O próprio Ministério da Economia, ele já disse, planejamento, já falou, olha, no primeiro momento, editais e avisos de contratações de atos de contratação direta. Então, tudo que está lá no 75, lá, tudo que a gente fala desses valores de 100 mil, 50 mil, aqueles credenciamentos, o que a gente tem que ser feito tem que ser publicado nos editais. As atas de registro de preço, contratos, empenhos e termos de contratos. Quando eu falo publicação, é tudo. Não vou poder mais omitir informações. Esse processo eu publico, esse aqui eu guardo, esse contrato eu não faço. Não, acabou, tá? A eficácia a gente vai falar mais para frente, né? Então, o novo portal, quando eu falo que ele não é usado para as modalidades ainda, não vai ser usado. Ele ainda só está funcionando para... Acredito eu que até o final do ano agora, o governo federal vai fazer as suas regulamentações para o ano que vem já sair da 10.520. De quem é a obrigação? Quem está obrigado a publicar no portal? O órgão ou a entidade que faz a contratação. Então, quem tem a obrigação de publicar é o município, é a Câmara, ele que tem que estar vinculado juntamente às suas ferramentas contábeis, financeira, administrativo, compras, e fazer a sua publicação. Quem pode se integrar? Órgãos da entidade pública, portais públicos e portais privados. Inclusive, mandei para vocês, né? A VA já está dentro do Portal Mais Brasil e essa semana a gente já está caminhando para até o final do ano, porque tem prazo ainda, a gente cair dentro desse Portal Nacional dos Pregões. Mas como a gente está usando a lei antiga, não está, mas no Portal Mais Brasil a gente já está dentro dele. Quais são os desafios? Definição de governança, que eu vou falar muito sobre isso, porque o planejamento, se eu não tiver governança, porque a governança não fala só em governar, a governança fala também dos atos de improbidade, né? A falta de controle. Eu vejo muito isso em prefeituras que a gente trabalha, tudo é urgência e emergência, né? O caminhão de lixo quebrou. Beleza. É urgência e emergência? O povo pode ficar sem coleta de lixo? Eu posso fazer a dispensa ou a inegibilidade? Posso. É urgência e emergência? Agora, quem é o responsável? Quem foi o causador desse problema? Aí eu faço a primeira pergunta. O caminhão tinha suas revisões em dia? Levou-se na mecânica, fez... Não, o caminhão quebrou por falta de manutenção. É urgência, emergência ou despesa? Igual eu faço muito em ponte. O cara coloca uma viga lá na ponte, essa viga tem 30 anos que está lá, um caminhão quebra e cai lá dentro. Caiu por causa da tonelada do caminhão ou foi pela falta de manutenção? Então, são algumas coisas de governança que eu estou falando, né? Integração ao portal, né? Os nossos programas já têm que canalizar e, se não me engano, os sistemas que hoje estão trabalhando já estão caminhando para isso, né? Publicação inteiro teor dos contratos. Você não vai mais colocar extratinho lá, não. Vai ter que disponibilizar também o contrato no portal. Então, assim, a transparência... Agora, esse portal vai ser o samba do crioulo. Porque, vocês já entraram, algum de vocês, empresa privada, já tentou fazer o cadastro no Comprasnet?
Tenta fazer. Né, Ícaro? Tenta fazer. Vão te direcionar para uma página picareta que vai te cobrar R$950 para resolver seu problema. Porque o portal não é cobrado. O do Compras Nacional, não. O que vai acontecer? Entra lá, tenta você fazer. Tá? Vai ser o samba do crioulo doido. Mas, como vai migrar lá para dentro... Agora, vamos ficar muito atentos aos órgãos de controle externo. Eles vão ter o mapinha na mão deles para o que eles quiserem fazer. Tá? Eu vou sair um pouco dessa parte do portal do Congresso Nacional, né? Isso aí não tem necessidade. Esse parecido da Consultoria Geral da União, ele trouxe algumas regras que fajudamente o governo falou que está regulamentado, porque a AGU tinha falado não só do portal. A AGU tinha falado que o governo federal não tinha definido quem era o agente de contratação, a forma de contratar, como é que era o serviço terceirizado. Aí eles buscaram o que? Mais para frente eu vou falar. Buscaram uma instituição normativa de 2017, que tem totalmente a cara da 866. Ela não tem nada a ver, quase nada, com essa nova lei. Mas para poder fazer o portal funcionar e o governo fazer as compras, engoliram, criaram 3 instituições normativas, a 65, a 67 e a 75, que eu vou falar também. A 75 remete uma instrução, se não me engano, 5, de 2017, que não tem nada a ver. Mas ela fala sobre contratação, sobre terceirização de serviço, é o que a AGU queria. Nesse contexto, 2 questões estão a ter sido objeto de atenção atual. Quais as normas, dentre as quais 194 artigos da 14 devem ser seguidas, né, por todos os entes federativos? No espaço para regulamentação criada por nova lei, expressão, né, isso aí é mais uma... Eu não vou entrar muito nessa questão das normas, por quê? Isso aqui é muito polêmico. Eu não vou entrar nela agora, eu estou deixando sair jurisprudência. Por quê? Começa pelo agente de contratação. Quando a lei fala comigo que o agente de contratação ele tem que ser efetivo, né? E ele cria um dispositivo lá embaixo falando que os municípios abaixo de 20 mil poderão se adequar em 6 anos, né? Eu entendo que nessa regra geral e regras especiais, o governo está extrapolando as suas regras gerais. Porque ele poderia, em regra geral, que é privativa da União, falar sobre atos administrativos da própria lei. Ele não poderia entrar, no meu entendimento, mas eu não estou aqui para discutir, vai bater marreta nisso, ele não pode falar com o meu município quem que eu tenho que colocar, não. Quem tinha que criar essa norma, que seria através de regra especial, seria o ente federado. Mas a União já pôs de cara intervindo administrativamente no município. Falou, olha, não pode ser pregoeiro, não pode ser o agente de contratação se não for efetivo. Os membros da comissão, não. E a lei 866 nos dava uma brecha, né? Que ela falava que no mínimo 2, né, 1 poderia ser não efetivo. Mas eu não quero entrar muito nessa discussão, porque realmente já bateu o martelo falando que tem que ser, mas eu acho que ela extrapolou essa lei, ela extrapolou muita coisa de regras especiais, que o próprio município e o Estado poderia regulamentar. Tá? O desafio, identificar em cada uma das situações quanto o regulamento deverá ser uniformizado, por estar desinficando uma norma geral. E quando o regulamento deverá ser ditado para fixar a diretriz de cada ente federativo nesse exercício. Olha bem o samba do crioulo doido. Né? Cada município vai ter que correr atrás da sua regulamentação. E uma coisa, gente, que a gente tem uma mania, nós brasileiros, nós temos uma mania de pegar tudo prontinho. Tá todo mundo achando que vai surgir um livrinho, esse livro vai estar prontinho, lá tem todos os modelinhos, né? E eu vou copiar. É o que nós fizemos com o decreto federal da 10.520, é o que nós fizemos com o decreto 355, é o que nós fizemos com o decreto 10.024, né? Se você pegar a maioria dos decretos dos municípios que regulamenta registro de preço, pregão eletrônico, ele saiu da União, que é o correto, porque é ela que normatiza. Mas a maioria das vezes o município ele fica acomodado e não cria uma estrutura dele de informação. Então, vai ser muito, muito maluco, né?
essa questão. Eu vou pular essa parte do agente, que mais para frente eu vou falar nele, né? Mas ele é uma situação também do artigo 20. Eu posso usar, quem não leu a lei ou não ainda está em dúvida, eu posso usar o meu edital, o meu contrato, a minha dispensa ou dispensado, ou na contratação direta, usando as 2 leis ou 3 leis. Eu posso fazer uma missão, pegar parte da lei, parte da outra lei, com a norma agora, ela está bem clara. Não posso, até o decurso do prazo que trata em si o artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a lei citada no referido inciso. A opção deverá ser indicada expressamente no edital. A maioria dos nossos editais que a gente tem argumentado e tem falado, gente, coloca artigo 191 lá da lei, faz a opção na 10.520, mas menciona nos termos do artigo 191 da lei 10.520, iremos optar pelas leis 10.520, 866, menciona isso no seu edital. Porque por mais que você já está mencionando, mas você pelo menos está citando o artigo 191 da lei da 14.133, que ele fala o quê? Dessa obrigatoriedade de eu definir qual lei que eu vou, entendeu? E ela veda aplicação combinada. Então esquece, não se pode combinar. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu pesquisando na internet, até peguei dessa fonte aqui, casos de uso da nova lei, a experimentação. Está todo mundo no modernismo, né? Moderno, né? A lei saiu dia 1º de abril, aí você olhava nos editais de publicação da imprensa oficial, Diário Oficial da União, um monte de maluco já usando a lei, eu estou usando a lei nova. Te dou um exemplo, Carla. Inegibilidades. Tá dando para ler atrás, é muito pequenininho, tá, gente? Despesa com treinamento, cara. Valor R$ 39 mil. Fundamentação legal. Fluxo do artigo 74, combinado com o artigo 13 da lei 866. Quer dizer, os caras são malucos. Extrato de convênio. Próprio convênio feito, né? Cita o artigo 116 da lei e combina ele com a 1433. E assim sucessivamente. Eu só estou mostrando para vocês como os malucos aí estão... Esse caso aqui é interessante. Extrato de elegibilidade de licitação, concurso de captação. Curiosidade desse caso reside no fato de que o objeto de contratação é um concurso. Sobre a lei definiu o que é o concurso nela na 1433. Né? O órgão usa contratação da lei 866. As leis foram centralizadas na 1433, já tinha falado com vocês. Né? Eu tinha falado também da questão da responsabilidade, né? A gente sabe que os dispositivos já estão em vigor referente às punições, né? Nós saímos um pouquinho da esfera administrativa e a lei jogou a gente dentro do Código Penal, né? Que, a meu ver, mais agravante, mas em compensação também aqueles dolos que a lei falava no 89, no 90, ou uma falha administrativa que eu tinha no edital mal formulado, a lei me punia, dessa vez não, peraí, vou te canalizar na questão da subsidiariedade e na questão também do dolo, né? Então isso foi legal da lei, né? Não vou ficar entrando nessa situação. Vamos cair na microempresa. Você me pergunta, o que mudou da microempresa? Praticamente nada, né? Só que você vai ter que observar a receita dela. E vai ter que observar também o que você consumiu durante o ano, tá? Se não vai extrapolar. Mas não mudou praticamente nada no MP, né? Na ME e EPP. E, inclusive, aqui também entra também a questão que a gente discute muito, que é o microempreendedor, né? Ele também entra nesse mesmo benefício. Inclusive, foi até uma discussão no escritório, né, Ica? Porque a lei, a 123, ela traz duas situações distintas. Ela fala o que é o microempreendedor e fala nos benefícios do artigo 42, só ME e EPP. Então, a gente vai direto no 42 e acha que o microempreendedor não tem o mesmo direito de empate. E ele tem. Porque lá, se não me engano, no artigo 8º, 7º, ele compara ele como ME e EPP. Então, assim, quem só foca no 42 e no 43 acaba eliminando
o microempreendedor dos mesmos direitos. Né? Então, na questão da ME, o valor estimado de 4 milhões, né? ME e PP tiveram celebrado contatos somente durante o ano calendário, tá? Estava muito se preocupado se nas contratações de ME e EPP, se eu poderia juntar os contratos. Vamos supor que ela vai ficar 5 anos contratado comigo. Se ela ultrapassaria nessa soma de 5 anos, por exemplo, esse valor. A lei já definiu que o calendário dele será o ano, calendário da licitação, não se aplica em 2 situações. Né? Aquisição de bens de contrato de serviço em geral, né? Valor estimado superior à receita bruta máxima, e contratação de obras e engenharia no valor estimado de receita bruta. Tome muito cuidado na questão do empreendedor individual. Eu peguei esses dias uma prefeitura e queria fazer uma contratação o cara construiu um muro. Pô, tem RT, né? Não posso deixar esse cara fazer. E outra coisa, como é que ele vai fazer? Ele só pode ter um funcionário. Agora que o Congresso está mudando, passando para 120 mil, parece, o mínimo, e deixando ele colocar mais um. Então, tem coisas que a gente tem que ter cuidado para não deixar também extrapolar essa situação. Pode falar. Sim? Bem lembrado. Bem lembrado. Porque você fica muito focado no que ele consome com você, né? Mas tem toda uma estrutura por trás. E nós não temos um órgão fiscalizador onde eu busco toda a receita dele. Então, o ideal seria juntar no processo uma declaração, né, que, de fato, ele cumpre esse requisito, que não vai extrapolar esses 4 milhões, não é com o município. Bem lembrado. Que ele vai extrapolar isso, talvez, num geral, porque ele altera a categoria dele e muda na hora. Primeira coisa que eu tenho que focar nessa nova lei, que o artigo 7º da lei nos obriga. Tá? O artigo 7º da licitação dispõe sobre requisitos necessários para designação dos agentes públicos. Eu não estou falando aqui agente de contratação, não, gente. Ele é um agente também público, tá? Eu estou falando de toda a cadeia estrutural que o município vai ter que se fazer, tá? Que nós estamos muito focados nessa lei a questão da segregação de função, tá? Essa lei não vai perdoar, né? O que acontece hoje que a gente tem mania de ver? E eu, se estiver fazendo, gente, não é culpa de vocês, mas se puder alterar, eu estou vendo pesquisa de preço, membro da comissão assinando. Ele fazendo pesquisa de mercado, dizendo, atestando que um membro da comissão lá atestando que a mercadoria, o preço se encontra. Peraí, segregação de função, isso não é função dele, não. Você tem que ter o setor de compras. Quem é responsável por compra que vai atestar? Então tem que ter muito cuidado, porque a segregação de função nos processos nossos da 866, da 10520, ele é vicioso. Você pega lá, faz ele de capa a capa, né? Orçamento, e segue uma linha que acaba essa mesma pessoa, por exemplo, pregoeiro. Eu estou cansado de ver, e se estiver fazendo também, gente, eu estou cansado de ver edital o pregoeiro assinando. Né? Ele não é responsável pela elaboração do edital, ele não é autoridade competente, a não ser que tenha uma norma que fala que ele pode assinar. Eu já respondi um processo desse, eu não, defendi uma prefeitura, um pregoeiro, o tribunal questionando. Ele não tem autonomia, ele não tem que assinar edital, não, quem tem que assinar é a autoridade competente, ou quem é o gestor. Porque senão é segregação de função. Ele mesmo faz a regra do edital, ele mesmo julga, ele mesmo faz tudo. Né? Então, tome cuidado. Vamos lá. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Para exercer as funções essenciais para a execução da lei. Então, vamos lá. Caberá a autoridade máxima do órgão, entidade. Quem que é a autoridade máxima do órgão? É o secretário de administração? Prefeito ou o presidente da Câmara. Né? Autoridade máxima do órgão ou entidade, a quem as normas de organização indicarem, promover gestão por competência. Tá? Designar agente público para desempenho das funções essenciais. A execução dessa lei que preenche os requisitos sejam, nesse caso do agente, preferencialmente servidor efetivo ou empregado público. Quando ela usa essa palavra preferencialmente, ele é muito covarde com a gente.
O que é preferencialmente é primeiro? Tem um monte de servidor efetivo lá. Será que ninguém quer? Né? Mas tudo bem, né? Sejam preferentes, tem atribuições relacionadas à licitação, olha bem, tem atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possui formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional. O que vocês estão fazendo hoje dá um parâmetrozinho, mas é o que eu falo da seguinte forma. Eu trabalhei em alguns municípios que o prefeito coloca o capataz dele para tomar conta, ele pega lá, não estou desmerecendo capacidade de ninguém, por isso que eu posso pegar lá um menor carguinho da prefeitura lá e o cara lá tem uma capacitação e ele exercer. Mas a maioria das vezes eu procuro sempre quem é mais fácil da gente conversar, mais fácil de dialogar dentro do processo. Mas tem que se tomar cuidado que a nova lei, e acabou aquela historinha, assinei, mas eu nem sabia o que estava acontecendo. Ah, eu assinei. Não, você assinou porque você quis. Você tem o quê? Atribuições relacionadas a licitações e contratos, possui formação compatível ou qualificação atestada. Então, essa conversa fiada de falar na nova lei que eu estava lá porque eu estou atrás da gratificação, isso vai acabar. Eu estou falando isso, gente, porque eu estou conversando sério, porque vocês não têm poder, muitas vezes, de definição, mas tem secretários. Então, tem que pensar que aquela pessoa que vai exercer atividade lá como agente público, ele tem noção do que ele está fazendo. Né? Então, eu não posso mais pegar pessoas que não têm muitas atividades na prefeitura, não faz um curso de capacitação, não vai em lugar nenhum, somente porque ele tem um compromisso com o prefeito de gratificação. Na nova lei, isso vai ter que acabar. Tá? Se vai continuar, gente, eu não... Quem sou eu? Tá? Não sejam... Olha bem, o que a lei trouxe? Não seja cônjuge, companheiro, de licitantes ou contratos habituais da administração. Não tenha com ele vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade. Até terceiro grau. Ou natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Então, na hora de nomear o agente, aí eu te falo assim uma coisa com vocês aqui agora. Caiana. Quem não é parente de ninguém ali? Imagine bem, Caparaó. Quem não é parente de ninguém ali? Pedra Dourada, né, que você tem. Agora, se você cria cláusulas, situações de igualdade de competitividade, agora, você vai fazer uma compra direta, né? Você vai fazer lá um processo de compra direta de 50 mil e o dono do mercado é o irmão do prefeito. Ah, eu vou fazer uma compra de uma contratação direta, aonde nessa contratação a minha irmã é sócia da empresa. Inclusive, a minha irmã ontem fez um comentário a Genilda. Minha irmã ela tem loja lá em Cidade. Ela falou, eu posso entrar no portal da VA e participar de estação de pregão eletrônico? Eu falei, pode, eu não tenho compromisso nenhum com o município, não. Eu tenho um sistema. E o sistema é pictografado. Você dá o lance lá dentro, ninguém sabe. Mas agora, se eu fosse membro da comissão de estação, minha irmã poderia participar do processo estatório? Risco. Porque mesmo tendo igualdade de competição, eu estaria trazendo risco para ela. Pode falar. Então, gente, só para vocês entenderem e para ter cuidado na hora de vocês fazerem a nomeação. A execução do contrato deveria ser... Olha bem o que ele faz. Eu estou indo devagar, tá, gente? Eu vou chegar na onde vocês, daqui a pouco, assim, puta merda, não tá de pular essa janela. Mas não dá mais para o agente público, se ele não tiver, na execução do contrato, que o Ico falou ali, acompanhado, fiscalizado por, no mínimo, um fiscal de contrato. O que eu falo isso? Porque as prefeituras têm esse problema sério. Gente, se nós temos secretarias distintas, e a nova lei ela vai trazer para a gente alguns parâmetros, poxa, quem me traz mais probleminhas na prefeitura? Que tem recurso? Educação, saúde, obras, né? E o resto, assim, ação social, que tem os aluguéis dela, né? Tem a situação. Por que cada órgão não tem que ter? Ele teria que ter seu gestor de contrato. Porque joga a responsabilidade todinha em cima da comissão de licitação. Ela que tem que acompanhar se o contrato está vencendo, se o saldo está existindo, se acabou. Mas quem tem que ter essa preocupação na execução do contrato é o agente público, tem que pensar numa pessoa que ele vai administrar esses contratos e vai acompanhar esse contrato. Tá?
pelo respectivo substituto, impedindo a contratação de terceiro. E uma coisa nova que a lei trouxe, não, gente, quando ela fala substituir por terceiro, eu não posso, por exemplo, no controle interno, eu posso contratar uma empresa e terceirizar no controle interno? Não. Mas eu posso ir em situações permitidas pela contratação de terceiro para assistir o subsidiário. Por exemplo, questão técnica, questão de uma obra, a questão de educação, que eu preciso de um profissional lá. Isso pode ser feito, não tem problema nenhum, tá? Até agora aqui, gente, eu estou falando do agente público. Agentes que desempenham funções essenciais em licitações e contratos. Preferencialmente servidor efetivo, tá? Ou empregados públicos. Então, na questão quem vai exercer atividade de apoio, né? O ideal seria ser servidor efetivo. Agentes públicos com contribuições relacionadas a licitações e contratos, ou que possuem formação incompatível. Então, nós temos que pensar na nova lei. Quem vai exercer atividade na comissão de licitação, na gestão de contrato, comissão de apoio, fiscal de contrato, eu tenho que pensar que essa pessoa que está exercendo atividade, ela tem qualificação, ela tem capacitação, né? Porque eu também agora não posso mais pegar simplesmente aquela pessoa que eu acho que é mais confiável meu e que ela, mas ela não tem. Então, se eu quero essa pessoa, capacitar ela. Problema nenhum. Pode ser o menor cargo lá, porque se a gente fala as coisas aqui, acha que está com discriminação. Mas pode ser uma pessoa que não tem ligação, mas agora capacita ele é inteligente. Eu conheço pessoas que lidam com obras que são mais inteligentes que engenheiros. Eu conheço gente que entende legislação muito mais do que a gente que atua no direito. Né? Então, assim, capacita ele. Tá? O agente de contratação, agora vamos começar a falar um pouquinho dele. É quem conduz a licitação na fase interna e externa. É obrigatoriamente, lógico, nós vamos falar aqui dos 20 mil. Efetivo ou empregado em caso de pregão designado pregoeiro. Então não adianta, municípios acima de 20 mil têm que capacitar esse servidor efetivo para ele virar o agente de contratação. E a lei deixou bem clara, ele vai da fase interna até a homologação do processo. Agora a lei falou ali que ele que faz tudo? Porque está todo mundo achando que o agente de contratação é o cara. Ele é o cara para ser responsável. Mas ele não pode essa agregação de função, ele tem que tomar cuidado. Isso eu vou falar mais para frente. Então, não se pensa que o agente de contratação é aquele cara que vai lá, vai correr atrás de orçamento, ele vai correr atrás do contrato, ele vai fazer a minuta de contrato, Não, ele é o quê? Um impulsador, ele impulsa, ele faz andar. Essa é a função do agente de contratação. Então vamos lá rapidinho, só para a gente... Deixa eu ver quantas normas já tem. Tá, beleza. Por enquanto não estamos falando, nós estamos falando no agente como um todo, tá, gente? Eu vou falar depois especificamente mais para frente do agente de contratação. Mas eu fiz um quadrinho aqui, só para a gente... Agente de contratação, regra, tá? Agente público, né, que é o que... É o macro, né? Dali vai sair todas as informações. Você já reparou que... Designado autoridade máxima, gestão de competência, vai bater demais, vamos falar demais nessa lei de segregação de função. Aquele cara que quer abraçar tudo dentro do órgão, né? Ele quer ser o gestor de contrato. A gente tem uma visão, e isso em prefeituras pequenas, sobe multa para você lá, acaba fazendo tudo. O secretário de administração, ele é planejamento, ele é administração, ele é padre, ele é advogado, ele é consultor, né? A compras é o que faz tudo, porque ninguém, né, é a culpada de tudo na prefeitura hoje é licitações e compras, é o órgão culpado. Mas lá na ponta não nasce para a gente pronto, mas tudo bem. Então a segregação, preferencialmente, no caso aqui, olha aqui que eu abri aqui, olha. Quando eu falo do agente de contratação, como regra, né? Ele abre os requisitos, preferência servidores efetivos, né, no caso dos agentes públicos, tá? Requisito, qualificação, atribuições relacionadas, eu fiz um condensado para vocês entenderem, e sem parentesco terceiro grau. Então, na hora de nomear, pensa-se nisso, tá? E vamos resolver de outra forma, tá bom? Mas isso aqui é o quadrinho, eu tenho que ter, no mínimo, né, requisitos legais, eu tenho que ter algum conhecimento da atribuição ao cargo. A gente contenta muito isso, né, doutor? Quando a gente abre processo administrativo.
contra um servidor. Quem pode mais, pode menos. E a maioria das vezes o município quer que o menos pode mais. Não que eu esteja desmerecendo um serviço geral, mas como é que eu vou colocar uma pessoa que desempenha atividade de serviços gerais para fazer parte de uma comissão de administrativo ou de sindicância para falar de um auxiliar administrativo? Não que a hierarquia, mas ele não tem nada a ver com o cargo dele, ele não tem atribuição nenhuma, ele não conhece nada da funcionalidade. Então, e a maioria das vezes se coloca. Por quê? Porque aquele cara que está sendo nomeado, ele é de confiança, ele é mais fácil de eu ajeitar o relatório, mas tem que se pensar nisso também, tá? Na qualificação. O pessoal terceirizado, por enquanto, está meio assim, porque eu estou focado um pouco lá na parte, mas vocês têm que entender também como funciona o mecanismo dentro da administração, até para questionar, né? Você vai entrar com um recurso, na nova lei fala, quem é a autoridade competente do processo? Né? Você vai direcionar a sua petição a quem? Na nova lei? Ao agente de contratação? Né? Então, assim, você tem que pensar um pouquinho também o terceirizado, que eu estou falando um pouco para vocês, de alguma coisa da lei que vai ser mudada, mas que vocês vão ter que se enquadrar. Principalmente, que eu não sei se eu vou avançar muito ainda nessa parte da tarde de hoje, mas a questão dos contratos. Mudou muita coisa, tá? Isso aqui vai ser muito difícil nos municípios pequenos, que é parentesco terceiro grau, tá? Comissão de licitação, serviço especial, opção discricionária. Agente de contratação, regra, efetivo, não adianta. Na comissão de licitação, que vai ser de apoio, diálogo competitivo, obrigatório, tem que ser efetivo. Banca, nota técnica, melhor preço técnico, leilão, leiloeiro oficial, também designado, né? Também tem que ser efetivo. O agente desempenha as funções, os contratos de servidores efetivos, agente público, atribuições adicionais de licitação em contratos ou possui formação compatível, já falei sobre isso. Quem conduz a licitação na fase interna é obrigatoriamente servidor efetivo, né? Vamos lá.